Bom dia, meninos. Bom dia. Eu espero que todos estejam bem, estejam assistindo às aulas. E a tia está com saudade, mas no segundo semestre, com fé em Deus, nós estamos juntos novamente. Por enquanto, nós estamos em casa, então, se cuidando. E com fé em Deus, tudo vai passar. E hoje nós vamos falar sobre América, condições naturais. Na última aula, na quarta-feira, a tia fez a correção da atividade. E hoje nós vamos ver um vídeo falando sobre as condições naturais da América. Vocês vão ver um pouquinho sobre essas condições naturais, sobre os planaltos, planícies, montanha, a formação do relevo da América. Na próxima aula, a tia vai dar continuidade com o nosso conteúdo. Então, meus amores, prestando atenção no vídeo, na próxima aula nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo falando das condições naturais, falar dos tipos de clima que predomina na América. Então, um cheiro e prestando atenção à aula, tá bom? E aí, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de geografia. Eu sou o professor Gus e hoje vamos falar aí dos aspectos físicos do grande continente americano. É claro que geralmente a gente trata a América pelas suas partes e vamos já retomar, inclusive, né, aquela questão de como dividir o continente americano. Numa aula anterior, que a gente estava destacando aspectos econômicos, né, e populacionais e tudo mais, a gente já frisou que existem pelo menos duas grandes maneiras de fazer a subdivisão do grande continente americano. Então, quando a gente fala lá de aspectos históricos, econômicos, populacionais, tudo mais, geralmente a gente divide a América entre a América anglo-saxônica e a América latina. Ok, nesse sentido, o que eu levo em consideração? Quais países foram ocupados, né, foram colonizados, ou por Portugal e Espanha, ou principalmente pela Inglaterra. Bom, e aí hoje a gente tem que destacar a outra divisão, que é a divisão segundo aspectos físicos, que leva em consideração os blocos continentais e quais, né, países estão dentro de cada uma das placas tectônicas. Então, primeira coisa, quando a gente vai falar, né, de América por divisão física, que é aquela divisão entre América do Norte, Central e América do Sul, é entender que a América do Norte, toda ela está dentro da placa do Atlântico Norte, ok? Enquanto que a América Central é meio controverso. Vão ter cientistas que vão dizer que parte da América Central ela é conjugada, né? Ela está junto da mesma placa do Atlântico Norte, enquanto que outra parte faz parte da placa sul-americana. E alguns cientistas vão dizer que aqui eu tenho meio que como se fosse uma colcha de retalhos ou um piso quebrado. Por quê? Porque no momento do deslocamento, né, das subpartes, né, do grande continente Pangeia, uma parte que se deslocou em direção ao norte formou, né, depois a Europa e a América do Norte. Outra parte, né, que se deslocou em direção ao sul formou a África e a América do Sul. E a América Central, portanto, ela é nova. Ela não vem de uma formação antiga, né, dos continentes anteriores. Então ela foi formada justamente a partir desse encontro, dessa nova formação. E nisso eu tenho aqui, né, encontros, dobramentos, áreas em que o piso oceânico ele vai subir, formando justamente a área continental, ou seja, que está acima do nível da água. Então é o caso aqui dessa parte mais estreitinha, que é aqui a América Central, parte continental, que ela é justamente formada pelo encontro de placas, né, da placa do Pacífico Norte
com, né, alguns pedaços, né, que são empurrados aqui pela placa do Atlântico Norte. Então aqui nessa região do Caribe, né, eu tenho ali uma situação geológica bastante recente, né? Então é um desdobramento, é uma quebra dessa placa que virou uma outra plaquinha, vamos dizer assim, a placa do Caribe. Beleza? Então a América do Norte está dentro da placa do Atlântico Norte. A América Central, a maior parte dela, está aqui sobre a placa do Caribe, né? No encontro também com a placa do Pacífico Norte. E a América do Sul está toda ela em cima da placa sul-americana. Daí então a gente já vai, né, observando que nós temos duas principais placas tectônicas formadoras ali da maior parte do continente americano. Então a placa do Atlântico Norte e a placa sul-americana. Ok? Bom, já falando disso, vamos falar aqui do relevo. O relevo da América, né, falando da América como um todo agora, ele tem algumas características comuns, né, ao longo aí do seu trajeto sentido norte-sul. Então, ao longo de praticamente toda essa costa oeste, eu tenho aqui uma formação montanhosa, que dependendo da região, essa formação ganha um tipo de nome, ou outro nome. Então, na América do Sul, essa linha de montanhas, ou seja, essa cordilheira, ela vai receber o nome de Andes. Então, a Cordilheira dos Andes. Na América Central, eu tenho nomes diferentes até que eu chego no México. Lembrando que o México já está na América do Norte. No México, essa linha de montanhas, ela vai se dividir em duas, formando lá a Sierra Madre Ocidental, Sierra Madre Oriental. E depois as Sierras Madres se juntam no território norte-americano, formando uma linha que vai passar pelo território dos Estados Unidos, do Canadá e vai entrar lá no Alasca, que é território político também dos Estados Unidos. Então a gente chama aqui as Rochosas. Perfeito? Vamos falar então agora dos outros aspectos do relevo da América. Bom, se na porção oeste da América existe lá aquela formação de cordilheira, né, que é justamente uma marca de uma área de encontro de placas tectônicas, significa o seguinte, que a continuidade continental, principalmente na América do Sul e na América do Norte, ela está marcando ali uma área mais estável, ou seja, uma área de centro de placa tectônica e não uma área de borda de placa. Lembra dessa ideia? A gente já estudou isso numa aula específica só sobre relevo, né? Você tem áreas de estabilidade tectônica e áreas de instabilidade tectônica. Instabilidade por quê? Porque na área ali que as placas estão próximas, né, agindo uma sobre a outra, exercendo força de impulso, né, impulsionando uma a outra, você tem ali a frequência de terremotos ou vulcanismo. Enquanto que na parte central da placa é uma área mais estável. Por quê? Porque é uma área que, né, a placa ela não sente tanto impacto, né, dessa área de tensão. E aí o que acontece? O que acontece é que justamente as estruturas rochosas mais antigas, elas aparecem, elas sobrevivem mais nesses ambientes mais estáveis, ok? Nesse sentido, o que a gente tem em termos de relevo dessa porção mais central aqui, seja da América do Norte ou da América do Sul? Principalmente planaltos e planícies. Lembrando que planalto é uma montanha que sofreu desgaste, que foi erodindo, e justamente a erosão dessas montanhas mais altas do passado, né, que se desfizeram, foram se acumulando nas bacias sedimentares, formando, portanto, rochas sedimentares, rochas formadas a partir da acumulação de sedimentos. Então, nessas áreas centrais aqui, eu encontro ou planaltos ou planícies, ou seja, eu tenho ali um relevo que ele é antigo e desgastado. Antigo porque é um relevo que sobrevive parcialmente ou tem elementos da primeira formação da crosta terrestre, ou seja, que tem uma idade ali próxima de 4 a 2 bilhões de anos no passado.
mas que ao longo desse tempo, até o dia de hoje, foi sofrendo desgaste através do intemperismo, chamados agentes externos, né, de formação do relevo, ou, né, justamente a partir disso daí, o relevo ele foi sendo erodido e tendo uma outra configuração. Então, ou eu tenho montanhas antigas desgastadas, né, ou formações de planaltos, ou, né, áreas de acúmulo de sedimento, portanto, planaltos e planícies. Vamos destacar aqui, né, uma área de planalto na América do Sul. Quando a gente pega a região aqui do território brasileiro, o Brasil tem vários planaltos importantes. Por exemplo, se a gente vai para a região central do Brasil, né, região ali do centro-oeste, temos lá, por exemplo, o Planalto Central, né, que é justamente onde está, né, a cidade capital, Brasília. Mas, se a gente for para o Nordeste, a gente vai encontrar, por exemplo, a Chapada da Diamantina, né, uma região de planalto desgastado ali e que tem justamente uma formação de rochas cristalinas. Bom, mas será que só onde tem chapadas há planaltos? Não. Mesmo aqui na região de São Paulo, que a gente tem uma formação de mares de morros, né, são também regiões de planaltos. O Planalto de Piratininga, né, onde está a cidade de São Paulo. Não é cara de chapada, é cara de mar de morro, mas também é planalto. Marca essa presença de um relevo mais antigo que foi sendo desgastado ao longo do tempo. Ok? Agora, justamente onde estão os nossos principais rios, nós temos ali planícies sedimentares, ou seja, áreas que eram fundos de vale e que foram tendo sedimentos acumulados. E justamente por estar em áreas mais baixas, para onde a água escorre também, justamente formando, né, os caminhos principais dos nossos rios aí. Mesma coisa se a gente analisar, né, aqui a situação da América do Norte. Então, né, um destaque importante na América do Norte, para falar de áreas desgastadas, né, ou montanhas antigas, seriam os Montes Apalaches, que são uma formação importante aqui próximo à costa leste. Então, depois da planície litorânea, você tem uma formação montanhosa, né, que justamente vai ter destaque na região ali dos Grandes Lagos, na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. O detalhe, o fato dessa formação estar ali né, fundamental, né, foi fundamental, aliás, para que a indústria dos Estados Unidos tivesse surgido nessa mesma região. Por quê? Lembrando, sempre onde há rocha cristalina, há o quê? Há reservas de minerais metálicos. Portanto, né, ao você saber um perfil de relevo, você já tem, né, indícios, suspeitas sobre um perfil econômico de uma dada região. Tranquilo?